Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos aqui nessa quinta-feira. Depois da manhã já tem jogo de novo, já tem vitória em Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, para o Fluminense tentar continuar nessa curva ascendente, né, na reação para fugir do Z4. Hoje está numa posição bem menos desconfortável, 11º colocado. Tem um assunto envolvendo, por exemplo, Cauã Elias, que está conversando com a imprensa estrangeira e falando na possibilidade de sair e comparando Mano Menezes com o Fernando Diniz. O que será que ele disse, hein? O que ele vê de diferença ou semelhança entre os dois treinadores? Vou contar para vocês. Vamos falar também de um absurdo da CBF, o último, né? Divulgado pela CBF. Vou falar sobre isso aí, né? E porque envolve muito o Fluminense, vocês vão saber já já. E vamos falar também sobre Maracanã. Maracanã que está aprontando aí mudanças para os próximos meses, próximos anos, muitas novidades para a torcida tricolor, né? Que afinal de contas é uma das donas do Maraca e que tem visto uma defesa bem mais sólida com o Mano Menezes. A defesa do Fluminense, quem diria, virou destaque, um dos principais pontos fortes do time na competição, e o Fluminense hoje é uma das melhores defesas do campeonato. Quer saber? Vem comigo. Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é um inscrito aqui no canal, seja de graça, cara. Clica aí embaixo no botão da inscrição, clica também no like é fundamental, importantíssimo para mim, tanto like quanto inscrição, tudo 0800 e me ajuda demais. Muito obrigado, tá, galera? Olha aqui, vamos começar falando do Cauã Elias, porque ele deu uma entrevista para o diário AS, da Espanha, né, sobre, entre outras coisas, a possibilidade de se transferir para o futebol europeu. Ele foi sondado recentemente pela Real Sociedad, um clube lá da Espanha. Está aqui a matéria, está dentro do Netflu, né, explicando como é que foi essa entrevista dele. Entrevista de jornal espanhol, Cauã Elias fala sobre possível transferência à Europa. Atacante do Fluminense foi alvo recente, né, da Real Sociedad, como eu já falei aqui. Uma foto dele no jogo contra o Atlético Paranaense. Ele tem contrato até 2029, até março de 2029, tá? E aí tem a fala do Cauã Elias aqui sobre essa possibilidade de sair. Claro que quero ficar no Fluminense, sou muito grato ao clube por tudo que me deu e continua a dar. É um clube gigante que sempre sonhei em jogar. E o futuro não sabemos o que pode acontecer. Mas deixo isso nas mãos dos meus agentes, que sei que estão administrando bem a minha carreira. Eu realmente quero jogar na Europa, diz o Cauã. Agora estou focado no Fluminense, estou focado em ter um desempenho melhor. Tá precisando, né? Não vem muito bem o Cauã, não. Em ajudar o time a sair da zona do rebaixamento e chegar o mais alto possível na tabela. Seja ele marcando ou dando assistência, afirmou Cauã Elias ao diário AS. Está aqui a capa do AS, né? Ou pelo menos a parte onde se mostra essa situação, essa entrevista do diário AS com Cauã Elias. Foi feita pelo jornalista Eduardo Burgos Rodrigues. Está aí essa manchete em espanhol e a tradução aqui, ó. Cauã Elias, estou vivendo um sonho. O atacante do Fluminense atende ao AS no Rio de Janeiro para falar sobre a temporada e o potencial transferência à Europa nas próximas janelas. Então, gente, essa parte que ele fala da transferência. Mas tem uma outra parte que eu achei interessante aqui, que eu faço questão de destacar para vocês, né, onde ele faz uma comparação entre Fernando Diniz e Mano Menezes, né? Trabalhou com os dois. Diferenças e semelhanças ajuda. Cauã Elias compara Mano e Diniz, também está aqui dentro do Netflu, ele no treino aí com o Guga. E o que ele diz sobre os dois? Não vejo muitas diferenças entre os dois, diz o Cauã, mas foram duas pessoas que me ajudaram muito nesse momento da minha carreira. Cada um tem seu estilo de trabalho, sim. O Diniz sempre conversou comigo quando estive aqui e o Mano agora está me ajudando, me orientando como posso ajudar mais a equipe e a mim mesmo. A verdade é que não vejo muitas diferenças entre os dois, disse o Cauã Elias. Cauã, eu até acho que na conversa, na questão da orientação, né, disso aí do fora do campo, do papo, para tentar te orientar, deve ser até bem parecido. Eu acho que o Diniz é um cara muito bom nessa parte psicológica com os jogadores, não resta dúvida. E o Mano também parece, né, muito experiente, muito hábil com isso aí. Agora, em campo, são treinadores completamente diferentes, que o digam os números deles, que os digam os números deles no Fluminense nessa temporada. O Diniz fez 6 pontos em 13 jogos, o Mano tem 30 em 17 jogos. Só isso. Aliás, pergunta para o pessoal do Cruzeiro, que está lá com o Diniz há 5 jogos, e 5 jogos sem vitória, empatou em casa ontem, no jogo decisivo contra o Lanús, que vai ter que resolver agora fora de casa na Sul-Americana. Pergunta se o pessoal do Cruzeiro vê semelhança entre Diniz
e Mano Menezes, né? É desnecessário comentar além disso aí. Bom, gente, vou falar sobre Maracanã. Já vou apresentar para vocês o mais novo absurdo da CBF, que, na minha opinião, prejudica frontalmente ao Fluminense, tá? Já. Deixa eu falar de Maracanã, porque o Maracanã vai ter muita novidade, né, nos próximos meses. Está aqui dentro dessa entrevista concedida ao GE, LEDs, novo museu, gramado e potencial naming rights. Os planos de Fla e Flu para o Maracanã. Uma entrevista dada pelo diretor-geral do estádio, é o Severiano Braga. Ele é o diretor-geral do estádio, né, engenheiro civil mineiro, CEO de 58 anos, trabalhou no Mineirão e no Newton Santos nos tempos das Olimpíadas de 2016 pelo COB. E aí, ele, entre outras coisas, ele fala sobre as próximas novidades do Maracanã, fala sobre gramado, sobre um museu que o Maracanã vai ter em breve, né? Diz ele que vai ser o melhor museu de estádio do Brasil, melhor do que o que tem lá em São Paulo, no Museu do Futebol, no Pacaembu. Algumas ilustrações aqui na matéria, mostrando, por exemplo, o torcedor simulando foto com ídolos no estádio, né? Experiências virtuais que o torcedor vai poder ter dentro do Museu do Futebol, que vai estar dentro do Maracanã e vai ser construído dentro dos próximos 3 anos, ele deixa isso bem claro, né, que em 3 anos ele vai ter que fazer essa intervenção, mas ele diz o seguinte: a nossa intenção é inaugurar o mais rápido possível. Vai ser o mais importante museu que vai ter no Brasil. Você vai ter o Museu do Futebol no Maracanã. A gente quer entregar um projeto fantástico. Eu sei que tem outros estádios que têm os seus museus, mas o Museu do Futebol do Maracanã vai ser outra coisa. Aí uma parte muito importante que tem aqui, ele fala que vai pintar, né? O Maracanã está precisando de uma pintura, desde a reforma para a Copa de 2014 não é pintado. Ele fala sobre troca de luzes, né? O Maracanã vai ter vai ser todo em luzes de LED, que hoje não é, né? Ele falou que aquela iluminação que hoje troca de cor vai ser aperfeiçoada, vai ganhar novas possibilidades tecnológicas também, mas tem essa parte aqui sobre o gramado. Aí ele fala o seguinte aqui na parte do gramado, né? Existe alguma previsão de mudança em relação ao gramado do Maracanã? Aí ele fala que trocou o gramado no fim de 2022, com 10% de implantação de fibra sintética, e aí trouxe uma máquina da Bélgica e tal. Em 2019 foi muito usado, mas a gente estava aprendendo a trabalhar com o Maracanã. E aí a parte importante que ele fala, você pode ver que hoje, né, quando ele deu essa entrevista, foi semana passada, hoje, dia do jogo do Botafogo e Criciúma, a gente está fazendo o jogo número 63 e o gramado do Maracanã não fica devendo a nenhum gramado do país. Ah, porque o do Corinthians, porque o do Beira-Rio. Cara, desculpa, o nosso jogo é o de número 63. Qualquer um desses outros já fez metade do que eu fiz. É o que ele se justifica. Então, se você for falar em uso e qualidade, hoje o Maracanã é o melhor que tem. Aí tem uma foto aqui do gramado do Maracanã, né, no GE, e aí, sinceramente, tem controvérsia, tá? Dizer que o gramado do Maracanã é difícil de ser administrado porque tem muito jogo, ok, é verdade, né? 2 times grandes jogam lá, tem em torno de 2 jogos por semana, ou quase sempre isso, às vezes até mais do que 2 jogos por semana. Então ele fala em 70 jogos por ano. Fácil não é. Agora, dizer que o gramado é ótimo e que é o melhor que pode ser, sinceramente, eu me recuso a aceitar essa explicação. O gramado do Maracanã tem problemas 2, 3, 4 vezes ao ano. Ele fecha para reformar gramado 2, 3 vezes por ano. E isso não se justifica, né? Com toda essa tecnologia, com máquina da Bélgica, com 2 das melhores empresas do Brasil que ele cita na reportagem, cuidando do gramado, fibra sintética plantada não sei aonde, plantada no exterior, plantada no interior do Rio de Janeiro. Os caras trazem, trocam o tempo todo, fecham o gramado e ele nunca está bom de fato. Pior, quando reabre, dá 1, 2 semanas, começa a ter problema de novo. Então, se quando troca o gramado, você demorasse 2, 3, 4 meses para ver alguma falha no gramado, ainda vai. Mas pode olhar. Gramado do Maracanã, quando é reformado, você depois de 1, 2 semanas já começa a ver problemas sérios nele. Então não faz sentido. Esse argumento não fecha. Ele rapidamente tem problemas a cada vez que é trocado ou reformulado. No mais, né, tomara que o gramado melhore, tomara que seja um grande museu, tomara que o Maracanã, que é a casa também do Fluminense, junto com o Flamengo, tomara que o Maracanã fique cada vez melhor, porque é onde o torcedor do Fluminense se sente em casa, isso é óbvio, né? Sempre foi e não é de hoje. Gente, vou falar de Fluminense e Vitória rapidamente aqui, só para destacar um dado. Tá aí na tela, ó, no Netflu. O Fluminense tem a 4ª melhor defesa do Brasileirão. Veja o ranking, quem diria, gente? O Flu está entre os times menos vazados do Brasileirão. E aí fala dessa coisa toda, né, e tal. E olha só, galera. Olha aqui o ranking das melhores defesas. Antes, deixa eu só ler essa parte. O Tricolor tem a 4ª melhor defesa do torneio nacional, ao lado de Cruzeiro e Fortaleza. 4ª melhor.
Em 30 rodadas, a equipe foi vazada em 30 oportunidades, ou seja, um gol por rodada, né? O Flu já ficou 10 partidas sem permitir gols aos adversários. Em 10 jogos não levou gol. Quinta melhor marca entre os 20 participantes da Série A. A melhor defesa é a do Palmeiras, com 23 gols sofridos, e o Botafogo Internacional vem logo depois, com 26. Depois desses 3 primeiros aí, já vem o Fluminense. Então, olha aqui, ranking das melhores defesas. Palmeiras, Botafogo e Inter, Fluminense, Cruzeiro e Fortaleza, todo mundo junto com 30. O Cruzeiro já está entrando aí na descendente, porque com o Diniz leva gol todo jogo. Levou gol nos 5 jogos com o Diniz até agora, tá? E não ganhou. São Paulo, 32 gols, Flamengo e Bahia estão abaixo do Fluminense, né? Sofreram mais gols, e Atlético Paranaense, 37. O importante aqui é que o Fluminense tem 30 gols sofridos, só que desses 30, ele sofreu 21 com o Fernando Diniz em 13 jogos, Fernando Diniz e Marcão, 13 jogos, 21 gols sofridos, e sofreu 9 com o Mano Menezes em 17 jogos, em mais jogos. Então é uma diferença aí abissal entre os dois nessa questão da defesa. O Fluminense não melhorou tanto assim na parte ofensiva, é um time que faz poucos gols, mas está ganhando de 1-0, 1-0, 2-0, está ganhando e não toma gol. Então isso aí resolve. Ah, foi o Thiago Silva. O Thiago Silva não estava nos últimos 3 jogos do Fluminense e o Fluminense venceu os 3 sem levar gol. Então é uma marca muito importante, relevante, não tem como tirar o mérito dos jogadores e também, principalmente, nesse caso aí, de ter conseguido equilibrar e fortalecer a defesa do técnico Mano Menezes. Aliás, gente, para fechar esse assunto aqui, falamos em Palmeiras, que tem a melhor defesa do campeonato, Fluminense e Palmeiras vão decidir o Brasileirão Sub-17. E a CBF, dona CBF, definiu o local da partida. Tá? Tava sem definição, é jogo único, tá? Não é ida e volta, não. Olha que coisa maravilhosa. Fluminense e Palmeiras, CBF define palco da final do Brasileirão Sub-17. Notícia está aí de agorinha no Netflu. Fluminense ontem eliminou o Santos, ganhou fora de casa por 2-1. Olha que a CBF definiu o estádio. Nesse sentido, a CBF definiu que a decisão será disputada em jogo único com mando da entidade, tá? Mando é da CBF. Fluminense e Palmeiras, portanto, irão se enfrentar, adivinha onde? No Allianz Parque. Isso porque o mando é da entidade e o jogo é Fluminense e Palmeiras, jogo único. A partida que estava prevista inicialmente para o dia 3 de novembro foi antecipada, vai ser dia 1º já, né? Semana que vem, e vai ser às 6h30 da tarde, horário de Brasília. Então, galera, o Fluminense vai enfrentar o Palmeiras na decisão do Campeonato Brasileiro Sub-17 em jogo único, numa decisão que, teoricamente, tem que ser em campo neutro. Não é porque vai ser lá porque o Palmeiras tem melhor campanha, não é nada disso. A CBF chegou arbitrariamente e marcou o jogo para o Allianz Parque. Fluminense e Palmeiras, aliás, Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque. Você imagina como é que vai estar a arquibancada, como é que vai estar a proporção de torcedores de uma decisão, tudo bem, não é nada demais, é Sub-17. Gente, mas por que motivo, por que cargas d'água a CBF marca esse jogo para o Allianz Parque? Me diz. Por que o jogo é na casa do Palmeiras, uma final entre Palmeiras e Fluminense? Respostas? Cartas para a CBF, e-mails para a CBF. Eu não tenho essa resposta. Só posso concluir, só posso dar essa opinião aqui. É um absurdo, não tem explicação, e eu gostaria de ouvir também do presidente Mário Bittencourt, que eu acho que ele é presidente também das divisões de base, não apenas do time profissional, como é que o Fluminense aceita uma marcação de uma final brasileira, uma final nacional de uma categoria sub-17, para casa do adversário, sem nenhuma explicação, sem nenhum critério, além do critério tirado ali da parte de trás do pessoal da CBF. Me ajuda aí, tenta me explicar, bota aqui nos comentários, larga o like, comenta, se inscreve no canal. Valeu, até mais tarde.